É mistério ressaltar que a grandeza do Padre Cícero, ela transcende ao tempo, aos espaços, aos lugares e às circunstâncias. Mas é importante ressaltar também a grandeza de todos aqui presentes quando querem ser vozes ativas e presenças ativas neste evento tão importante promovido pela universidade com tantos parceiros. Senhoras e senhores, nesse momento vamos ouvir uma pessoa muito representativa nessa luta pela reabilitação do Padre Cícero, pela valorização dos seus feitos, da sua história. Uma religiosa que deixou a coordenação mundial de sua ordem para vir para Juazeiro do Norte. Não apenas a Juazeiro, mas para Juazeiro. Ela é a presidente de honra deste evento, este 4º Simpósio Internacional sobre o Padre Cícero. Reverendíssima irmã Anete de Mulan. Como é? Olha, não era previsto, eu mesmo não fiz nenhuma preparação para falar com vocês. Eu acho que é impressionante de imaginar que chegamos a um 4º simpósio sobre o Padre Cícero. Eu tenho absoluta certeza que é por causa do Romeiro. Se o Romeiro não tivesse tido essa teimosia, depois da morte do Padre Cícero, de continuar a voltar e visitar o Juazeiro, a querer morar no Juazeiro, e contra a igreja estando contra esse tipo de romaria. E agora são os policiais, será a Polícia Federal que está contra os pau de arara. E esse Romeiro, em que eu admiro cada vez mais, se não tivesse o Romeiro, a gente falava do Padre Cícero como de um personagem, uma personalidade importante na igreja, na política, na economia. Juazeiro não teria crescido como cresceu. Então eu quero dar minha homenagem ao Romeiro e à Romeira do meu padrinho Cícero Romão Batista, que cada vez mais me evangeliza, que cada vez mais me ajuda a entender o que é a riqueza de uma romaria que vem do povo, que sai de baixo para cima, que não é inventado pela igreja, que é realmente uma expressão da fé simples, mas teimosa, linda, do Romeiro do Padre Cícero. Vou parar aqui. A irmã Anete sempre muito contundente nas suas afirmações e, sobretudo, nas suas lutas. Senhoras e senhores, teremos agora o ponto alto desta solenidade, que é a apresentação do projeto do 4º Simpósio sobre o Padre Cícero e onde está ele. Para fazer essa apresentação, convidamos a ilustríssima senhora, a professora Sandra Nancy Ramos Freire Bezerra, pró-reitora de extensão da URCA e coordenadora geral deste projeto. Boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos que fazem a mesa. Sinto-me honrada em estar aqui como representante de um coletivo de pesquisadores, construtores do 4º Simpósio Internacional sobre o Padre Cícero, na condição de coordenadora. Nesse ano de 2014,
comemora-se os 100 anos da morte da Beata Maria de Araújo, os 80 anos da morte do Padre Cícero, bem como o centenário da sedição de 1914, da instalação da cidade do Juazeiro do Norte e da criação da Diocese do Crato. Fatos extremamente significativos que não se restringiram apenas ao Juazeiro do Norte, pois terminaram por constituir a localidade como polo de irradiação e de atração cultural, social e religiosa, bem como um polo de desenvolvimento dos sertões nordestinos. Entre os dias 17 e 21 de novembro de 2014, Juazeiro do Norte sediará o 4º Simpósio Internacional sobre o Padre Cícero, promovido pela URCA, Universidade Regional do Cariri, a Diocese do Crato e o Geoparque Araripe. O 4º Simpósio Internacional sobre o Padre Cícero dará sequência, como falou a professora Otonite, às edições realizadas nos anos de 1988, 89 e 2004, tendo como proposta para esta realização, em 2014, contribuir para as reflexões acerca desse personagem e de tudo que à sua volta se aglutina, que ao longo da história vem sendo alvo de contínuas apropriações sociais, políticas, econômicas, intelectuais, religiosas e culturais. O objetivo é prescrutar onde está o Padre Cícero nos mais diversos lugares geográficos, religiosos, educacionais, econômicos, históricos, políticos e culturais. Socializar pesquisas já feitas, aquelas que já estão em andamento, e suscitar novas pesquisas sobre o tema. Proporcionar a interação de pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento sobre a temática do Padre Cícero. Possibilitar a experiência in loco de romaria no espaço de eventos culturais característicos da região e de locais de pesquisas como o Geoparque Araripe. Eu gostaria, rapidamente, de historicizar um pouco a construção do 4º Simpósio. Em 2013, tivemos a visita do professor José Carlos Santos, está aqui presente, e a Maria do Carmo Pagan Forte, trazendo, né, a ideia para que a gente pudesse construir o simpósio sobre o Padre Cícero. Bom, levamos a proposta, abraçamos a proposta e levamos para a magnífica reitora, junto com o vice-reitor, professor Patrício, que de pronto abraçaram, e um dos pedidos da professora Otonite naquele momento foi que a gente fizesse um projeto democrático com a participação de muitos pesquisadores da universidade. E assim constituiu-se uma comissão de elaboração de projetos. A comissão teve cuidado também de consultar vários setores da comunidade para surgir, para tirar ideias, né, para que a gente pudesse montar sugestões, para que pudesse montar o simpósio. E houve uma amplificação, uma construção democrática, e aí montamos o modelo. Mas nessas reuniões, daqui a pouco eu vou citar o nome da comissão, para que eu não possa esquecer nenhum que estão aqui presentes. Nessas reuniões se perguntava: e o que é que nós vamos, e qual será o tema? E aí o professor Ivan sugeriu: e onde está ele? Né? Já trabalhamos, e quem é ele? Há 10 anos atrás. E agora? E onde está ele? E aí, então, a partir daí, se organizou, né, as propostas, os temas, os eixos, e foram chamados vários pesquisadores. Nesse período, nós marcamos o simpósio para o mês de março, para o mês de maio. Não houve condições de fazer, porque tivemos greve, muitas tensões aconteceram, algumas pessoas dessas comissões foram saindo por questões de saúde, por questões de viagem e vários outros motivos, mas nós continuamos, e foram entrando outros e dando sua contribuição, e a gente foi somando o esforço coletivo. Então, por isso,
que nós dissemos que esse projeto do simpósio é um projeto coletivo, feito por muitos pesquisadores da nossa universidade e também de outras universidades. Então, vamos apresentar agora como é que ficou, né, a proposta que nós estamos lançando hoje. Na questão Padre Cícero e onde está ele, nós tomamos uma fala da irmã Nete, que diz assim: Cariri, o que você fez dele? O que resta entre vocês de sua obra, de seus princípios, de seus sonhos? Sob que maquiagem você está escondendo o seu verdadeiro rosto? Onde é que você o escondeu? Como é que você utiliza seu mito hoje e para que fim? E por que depois de querer matá-lo no coração do Romeiro e da história, você quer que ele reviva? E sob que forma? Por quê? Por quê, irmã Nete? E, então, a partir daí, dessa pergunta, e quem é ele? E onde está ele? Desculpem. O formato ficou assim, com conferências, mesas redondas, grupos de trabalho, pode mudar. Grupos de trabalho, lançamento de livros, apresentações artístico-culturais, oficinas, visitas guiadas e uma feira dos municípios. No primeiro dia, na abertura, nós teremos a conferência de abertura com a nossa presidente de honra, a irmã Nete de Moulin, que vai falar sobre o Padre Cícero e a Igreja na contemporaneidade. E aí, o simpósio foi dividido em 4 eixos. O primeiro eixo é o contexto histórico. Então, fará uma revisão da história a partir dos novos documentos sobre a questão religiosa de Juazeiro e explicitação de suas repercussões no cenário local, regional e global. Dentro desse eixo, nós teremos uma palestra da professora Rosilene Alves de Mello e uma conferência do professor Dr. Gilbrais Aragão. Nesse eixo teremos 2 mesas redondas. Uma delas vai tratar sobre a Guerra do Juazeiro no contexto da República Velha. E a outra mesa vai tratar sobre a irradiação da devoção do Padre Cícero e pluralidade religiosa. O segundo eixo vai buscar apreender a presença dos e das beatas, dos romeiros e das romeiras, da população do Juazeiro do Norte, do Cariri, também de outras regiões do país, e sua articulação com o fenômeno do Padre Cícero. Nesse eixo dos personagens teremos a palestra da doutora Candice Slater, da Universidade da Califórnia, e uma conferência do professor Dr. Faustino Teixeira. Teremos uma mesa redonda, romeiros, beatos e devoção popular, e uma outra, Padre Cícero, espiritualidade e prática de cura. Nesse eixo nós teremos 3 mesas, né? A terceira será Padre Cícero, mito e linguagens. No eixo 3 será discutido a Beata Maria de Araújo. E aí, o que é que se busca? Compreender a relevância dessa figura na história, desvelar as novas interpretações acerca do milagre, do martírio e do seu papel político na formação do movimento sócio-religioso do Juazeiro do Norte. A Beata Maria de Araújo, ainda nesse eixo, teremos a palestra do Dr. Regis Lopes e do Dr. José Gonçalves Gama, da Universidade do Porto. Teremos uma mesa, protagonismo e milagre, e outra, repercussão do milagre do Juazeiro na imprensa brasileira. No quarto eixo, teremos o Padre Cícero e o Cariri. E aí, a proposta é analisar as tessituras da relação do Padre Cícero com a região do Vale do Cariri, no espaço e no tempo, bem como sua manifestação através de diversas linguagens artísticas e culturais. Teremos a palestra do Dr. Guy Martini, da França,
sobre o roteiro da fé como um patrimônio imaterial global. O Gui Martini, ele é da rede de Geoparque, rede global de Geoparque. E nesse quarto eixo teremos uma mesa redonda, o Padre Cícero e o contexto socioespacial do Cariri, religiosidade e patrimônio cultural do Cariri. Pronto, então aí são as mesas, as palestras, as conferências. Teremos também grupos de trabalhos, 10 grupos de trabalhos foram inscritos. Um deles é sobre memória e patrimônio, a salvaguarda do patrimônio cultural associado à memória do Padre Cícero. O outro é história e sentimento religioso, trajetórias, discursos e narrativas de devoção, saúde mental e experiência romeira, novos dizeres, novos saberes, o Padre Cícero e a produção do espaço urbano e regional, imagens e narrativas na elaboração simbólica do Cariri, representações do Padre Cícero e do Cariri nas linguagens artísticas, expressões culturais, experiências educacionais, identidades étnicas e culturais, experiências antigas, apropriações contemporâneas, mundo do trabalho nos sertões, experiências, conflitos e resistência, lugares do Padre Cícero nos folhetos entre o sonho e a memória. Teremos também oficinas. Uma oficina será de leitura de documentos históricos e as outras serão de confecção do chapéu de palha, confecção de bonecas de pano, de estilogravura e de instrumentos musicais. A programação cultural está organizada da seguinte forma: temos documentário sobre a vida do Padre Cícero, apresentação com grupos da cultura popular, dos municípios envolvidos, estamos abraçando alguns municípios, aliás, alguns municípios estão abraçando o simpósio, né? Exposição de esculturas em madeira, estilogravura, a feira dos municípios e encerrará com uma caminhada cultural. As formas de participação é através do patrocínio, merchandising, inscrições, exposições e apoio. E dos pontos aqui importantes do lançamento é para que a gente também possa pedir apoio, não é? Das pessoas, dos empresários, das prefeituras, que abracem, que possam garantir a participação dos professores da educação básica, de todas as linguagens, não só o professor de História e Sociologia, mas de todas as linguagens no simpósio. Temos aí a presidência do simpósio, que é a professora Otonite, o Dom Fernando, o bispo do Crato, a presidente de honra, a irmã Nete, na coordenação geral, eu, na secretaria geral, a professora Maria de Fátima Pinho. A comissão de elaboração do projeto, a professora Maria Paula Jacinto Cordeiro, Maria do Carmo Pagão Forte, professor José Carlos dos Santos, professora Maria de Fátima Moraes Pinho, professor Ivan da Silva Queiroz, professora Renata Marinho Paes. Comissão organizadora, professora Maria de Fátima Moraes Pinho, professora Firmiana Santos Fonseca Siebra, professora Lireida Maria Albuquerque Bezerra, e eu também estou nessa comissão. Comissão científica, nós temos a doutora Ana Cristina Carvalho, doutora Ana Isabel Cortez, professor Emanuel Marcondes de Souza Torquato, professora Firmiana Santos Siebra, professor Josier Ferreira Silva, professora Lireida Maria Albuquerque Bezerra, professora Maria do Carmo Pagão Forte, professora Núbia Ferreira de Almeida, professor Paulo Sérgio Nascimento, professor Renato Casimiro, professora Sônia Maria Menezes e o padre Francisco Roserlândia de Souza. Na comissão cultural, nós temos a professora Maria de Fátima Pinho, professor Carlos Rafael Dias, a Dani de Jade, secretária de Cultura do Crato, o professor Idalécio de Freitas, a Marli Bezerra, secretária de Cultura do Juazeiro, o Antônio de Luna, o secretário de Cultura de Barbalha, e a Daniela Medina. As informações sobre o simpósio estão no site da URCA,
já estão abertas, ainda abertas até o dia 10 de outubro, as inscrições para comunicações e pôsteres, tá? E tá aí, aí para que vocês possam ver. E nós temos a equipe da ProEx que também está nos ajudando no simpósio, um grupo de pessoas de lá que formamos dentro da Pró-Reitoria de Extensão a secretaria do simpósio. Então temos a Maria do Rosário, a Maria Ariadne e os bolsistas George Wilson, Raíssa de Lima, Érica Tenório, Luiz de Souza Henrique. O contato comercial é da Prática Eventos. E a realização, está aí da Universidade, do Geoparque, da Diocese do Crato, as parcerias da Fundetec, do Hotel Iuá, e nós tivemos uma emenda parlamentar do deputado José Arnon, que muito vem contribuindo para que a gente possa realizar esse simpósio. Evidentemente que nós estamos abertos a outras emendas, parcerias e apoios. Então, contamos com a sua participação e aguardamos todos no 4º Simpósio Internacional sobre o Padre Cícero. Boa noite e muito obrigada. Professora Sandra Nancy Ramos Freire Bezerra, Pró-Reitora de Extensão da URCA e coordenadora geral desse projeto. Foram tantos nomes que ela citou aqui, como participantes, como colaboradores, como membros de comissões, e esse tema é tão convidativo que outros 3 ternos de nomes poderiam fazer parte desse projeto. E garanto que aqui nesse auditório temos pelo menos mais um terno de nomes que poderiam fazer parte e que certamente de alguma forma farão parte desse projeto. Lançamentos de livros, apresentações de trabalho e também dando cada vez mais grandeza ao evento. Nesse auditório, tenho certeza de que há muitas pessoas neste grande nível. Bem, e agora vamos ouvir a fala de encerramento desta apresentação, que está sendo transmitida pela internet. O nosso querido Augusto Barros, consultor e grande colaborador das Coisas de Juazeiro, está aqui transmitindo ao vivo pela internet, pela TV World, pela internet, essa solenidade para o mundo inteiro. Vamos ouvir então o representante do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Juazeiro do Norte, Dr. Raimundo Antônio de Macedo, o secretário municipal e ex-vice-prefeito municipal, José Roberto Celestino. Boa noite a todos. Como minha oração vai ser muito breve, também vai ser a saudação à mesa. Peço licença, saudar todos os componentes da mesa, em nome da magnífica reitora da URCA, professor Otonite Cortez, e do deputado Arnon Bezerra. E minhas palavras são muito resumidas, porque desde que a professora Sandra Nancy nos visitou na prefeitura e com essa pergunta, Padre Cícero, e onde está ele? Eu achei a sua resposta muito simples. Para mim, ele está no céu. E vou contar, é pena que o nosso o bispo diocesano não esteja presente, porque eu queria que ele ouvisse esse meu depoimento. Existe uma cidade que é a cidade do meu coração. Juazeiro é também, mas tem uma que mora bem aqui dentro, que é a cidade da minha pós-infância e da minha adolescência.
E quando eu estou em São Paulo, eu gosto de palmilhar aqueles locais que eu ia quando eu era nas minhas folgas de estudante, Arnon. Então eu estava em São Paulo, no Centrão, e eu digo, eu vou no pátio do colégio, local onde nasceu a cidade de São Paulo. E chegando lá, adentro a capela do José de Anchieta, já beatificado, nessa época ele já beato. E a capelã a senhora que toma conta da capela, ao tomar conhecimento que eu sou de Juazeiro do Norte, ela foi e disse que havia uma semelhança muito grande entre José de Anchieta e o Padre Cícero. E eu vejo também, fundaram duas metrópoles e que se assemelham muito no seu caráter. Assim, ambas são cidades de trabalho e da seriedade. Eu acho que esse é um legado de Anchieta para a cidade de São Paulo, esse é um legado de Padre Cícero para essa nossa cidade de Juazeiro do Norte. E aí a senhora me adiantou. Agora, existe uma diferença muito grande entre Anchieta e o Padre Cícero. E o Anchieta no altar, já beatificado, não era santo ainda como é hoje, como já foi proclamado hoje, canonizado. E ela disse, a diferença é que o Padre Cícero tem muitos milagres e Anchieta não tem nenhum. E ele foi beatificado, foi canonizado sem nenhum milagre, assim, pela questão da história do legado que ele deixou para a nossa pátria, para o Brasil, né? Então, o Padre Cícero tem um grande legado deixado para a região Nordeste. Fora isso, tem inúmeros milagres. E onde está ele? Ele está em toda parte. Não é Deus, ele está no céu. Mas eu digo em toda parte que a gente conhece. E é apregoado pelos seus afilhados, né? Pelos romeiros que vêm aqui, pelas nossas autoridades constituídas, como o deputado Arnon, que faz questão do lado institucional, faz institucionalmente, levando o Padre Cícero não só às altas esferas da nossa República, aos ministérios, à ministra do Meio Ambiente, aos presidentes da República, com os quais ele tem estado, mas no exterior a chefes de Estado, Arnon. E a sua estátua de Padre Cícero, que você entregou ao presidente da República Tcheca, da Eslováquia, eu tive a ocasião de, numa entrevista da Veja, daquele presidente, de ver a estatuazinha do Padre Cícero lá atrás dele. De modo que está aí o trabalho, por exemplo, de um de nós, e aqui eu estou pensando, essa autoridade nossa, que também representa a região do Cariri, mas existem outras pessoas muito mais importantes nesse trabalho. Tem um que já não está mais conosco, que é o Monsenhor Murilo de Sabarreto, que nós, Renato Casimiro, nós, juazeirenses, o apelidamos de o Vigário do Nordeste. E eu estou vendo aqui, sucessora sua, na pastoral da Romaria, a irmã Nete de Moulin, que eu gostaria que nós, Renato Casimiro, a imprensa, nos ajudasse, a nós do Cariri, de Juazeiro, a chamarmos a missionária do Nordeste, pelo seu grande trabalho de não apenas divulgar, enaltecer a figura do Padre Cícero, mas é que quando a gente enaltece, como ela, divulga o Padre Cícero,
nós estamos divulgando a verdade, nós estamos divulgando talvez o fato mais importante da Igreja Católica dentro do Nordeste do Brasil. E eu sou muito grato a essas pessoas que digamos, só erguem a imagem do Padre Cícero. Uma dessas instituições e dessas pessoas, claro, são quem forma a URCA, a Universidade Regional do Cariri, que através do primeiro simpósio, eu tenho a impressão que foi a partir do primeiro simpósio, João Hilário, que pôde a Igreja Católica, a Diocese do Crato, ter forças de levar a Roma um processo de reabilitação do Padre Cícero, que eu considero não um processo de reabilitação do Padre Cícero, considero um processo de reabilitação da minha igreja, da Igreja Católica Apostólica Romana, diante de um dos seus maiores próceres, que foi esse grande evangelizador do Nordeste do Brasil. E eu vejo aqui também, nesse auditório, muitas pessoas importantes, como o nosso vice-reitor da UFCA, da Universidade Federal do Cariri, e que em muito podem ajudar a URCA, a quem eu quero parabenizar por esse trabalho e dizer, claro, que a Prefeitura de Juazeiro do Norte estará dando total apoio dentro do que for necessário para a consecução desse 4º simpósio sobre o Padre Cícero. Onde está ele? Lá no céu. O cerimonial não nos passou nomes dos convidados, mas, em nome da organização, nós queremos ressaltar a presença de tantas pessoas importantes, com tanta importância quanto as pessoas da mesa que estão nesse auditório nesse momento. Muito obrigado a todos vocês, que, repito, fariam uns 3 ternos de pessoas na representatividade das que estão nas comissões deste evento e na mesa deste evento. A reitora, professora Otonito Cortez, ela comunica que o professor Patrício Melo, vice-reitor da URCA, está ausente deste evento porque se encontra no Canadá, num evento de geoparques, representando o Geoparque Araripe. Em nome da Universidade Regional do Cariri, URCA, do Geoparque Araripe, da Diocese do Crato, externamos os agradecimentos aos dirigentes de classe, líderes empresariais e sindicais, autoridades presentes ou representadas, autoridades federais, estaduais, municipais e todas as instituições, empresas e entidades parceiras que muito contribuem para o êxito deste ainda projeto, mas terá sua concretização no mês de novembro. Nosso especial agradecimento ao incentivador deste evento, aqui já citado, o deputado Arnon Bezerra, que numa parceria da URCA com o governo federal, conseguiu a destinação de uma emenda parlamentar para este evento através do Ministério da Cultura. Nesse momento, reiteramos o nosso convite à participação dos senhores empreendedores, empresários, políticos, agentes culturais, educacionais, neste evento como expositores, apoiadores, patrocinadores. É muito importante a contribuição de todos para a realização deste importante evento. Agradecemos a todos pela presença e os convidamos para o coquetel que será servido no ambiente da piscina. A todos, muito obrigado e muito boa noite.